Terapeuta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Guia do Terapeuta Eficiente. Eu sou Renata Neme, mentora de terapeutas, e aqui nesse canal eu ensino terapeutas a diagnosticarem as dores emocionais dos seus pacientes logo no primeiro atendimento. E o tema de hoje é 2 passos para o seu processo terapêutico gerar resultado rápido para o paciente. Aqui você vai ver que ainda há muita resistência por parte dos terapeutas em buscar a abreviação dos resultados e as razões para essa resistência. Vai entender que as pessoas em geral já esperam que as terapias demorem a produzir resultados e por isso criam ideias preconcebidas sobre terapias e terapeutas. Você vai ver as vantagens tanto para o terapeuta quanto para o paciente de se buscar resultados rápidos nos processos terapêuticos e como fazer para obtê-los. Vai entender ainda que é preciso compreender as fases do processo terapêutico e focar em cada uma delas para se atingir resultados rápidos e eficazes. Terapeuta, parece que terapia e alta velocidade são termos totalmente incompatíveis. As pessoas já costumam desanimar quando são estimuladas a procurar um tratamento terapêutico, porque elas já imaginam que vão despender muito tempo, muito dinheiro e muita energia sem nenhuma certeza da contrapartida. O pior, eles imaginam como terapeuta aquela figurinha emblemática, calada, que olha para o paciente com ar de superioridade, fazendo-se sentir julgado e analisado o tempo inteiro. Poucas são as pessoas que verdadeiramente se empolgam quando são encaminhadas a uma terapia. E essa empolgação normalmente se dá seja porque essas pessoas estão com a expectativa bem alta para ver seus problemas resolvidos, finalmente, seja porque já tem conhecimento sobre a real atividade de um terapeuta sem ideias preconcebidas. A maior parte dos pacientes procura as terapias por necessidade, sem qualquer empolgação, e eles querem resultados rápidos. Já muitos dos terapeutas, por sua vez, torcem o nariz quando se fala em resultados rápidos no processo terapêutico, por 2 razões principais. A primeira é que eles acham que ao levar resultados rápidos, eles iriam perder o paciente e isso é ruim para os negócios. Eu nem preciso dizer que esse pensamento não é nem um pouco íntegro. Eu sei que se você está assistindo a esse vídeo, certamente o seu pensamento é bem mais amplo, mais altruísta. Você deseja, sim, o melhor para o seu paciente. Você quer trazer mais alívio aos seus pacientes de forma mais rápida e torná-los independentes. Então, você pode até ter essa preocupação de perder pacientes, já que você precisa se sustentar como todo mundo. Mas essa preocupação é secundária e vem depois do bem-estar do seu paciente. Aliás, se você acha que trazer resultados rápidos será ruim para a sua prática, você se engana. É justamente o contrário que acontece. E daqui a pouco eu vou te mostrar por quê. Então fica aqui comigo. Bem, o segundo argumento que leva alguns terapeutas a resistirem a procurar meios para levar resultados rápidos aos seus clientes é achar que uma abordagem profunda leva muito tempo e acelerar esse processo não seria a melhor solução. E aqui eu vou te mostrar também que essa resistência não faz nenhum sentido. Mas antes, eu quero que você preste atenção e vá acompanhando o meu raciocínio, tá? Bem, como eu tinha falado, tem gente que gosta de terapia, seja de qual modalidade for. Essas pessoas, elas gostam de se buscar, de se conhecer, de aprofundar a consciência de suas emoções, melhorar seus relacionamentos, sua qualidade de vida, dentre outros vários aspectos. Essas pessoas não necessariamente têm pressa, porque elas apreciam o processo terapêutico. Só que, infelizmente, essas são a minoria. A maior parte das pessoas vai levando a vida sem qualquer consciência de si, cheias de bloqueios emocionais, de preconceitos, achando-se certas e culpando os outros pelos próprios fracassos. E quando a conta chega, quando as dores emocionais se tornam insuportáveis, aí
que elas procuram as terapias para se curar dessas dores. Veja bem, elas querem a cura, querem o resultado, mas não o processo que leva até esse resultado. Então, cabe a você, terapeuta, conquistar esse paciente, dando a ele exatamente o que ele quer, para então entregar ainda mais, entregar aquilo que ele precisa. Você ficou confuso? Então vai me acompanhando que eu vou explicar tudo. Calma aí, vamos lá. Eu falei que a maior parte das pessoas que procura a terapia busca alívio rápido de suas dores, sem muita consciência de si e muitas vezes cheios de ideias preconcebidas sobre as terapias e os terapeutas. Esse tipo de paciente não vai te dar muito tempo. Ele chega até você com uma série de sintomas e já querendo a cura num curto espaço de tempo. O que ele quer então? Alívio rápido dos sintomas. Mas o que ele precisa? Ele precisa tomar consciência das dores emocionais que geram esses sintomas. Ele precisa de transformação profunda. Então, se logo na primeira sessão você tiver uma forma de diagnosticar as dores emocionais desse paciente, de identificar a origem desses sintomas e de muitas outras dores, a forma como ele sente e enxerga o mundo, como ele se comporta perante os relacionamentos e os exemplos que ele teve no seio familiar, a sua abordagem será muito mais objetiva e você vai direto aos pontos certos. E isso sim é possível através de uma metodologia específica. Eu vou falar disso mais adiante. Então, logo no início da terapia, ao invés de você jogar conversa fora, sim, é assim que seu paciente vai interpretar, tá? Você então vai fazer questionamentos pontuais que o levem a pensar, por exemplo, em comportamentos que até então ele repetia sem perceber, ou você vai convidá-lo a olhar para as suas emoções sob uma outra perspectiva, ou buscar na família em quem ele se espelhou. Dessa forma, sua fala é muito mais certeira. Seu paciente vai ser profundamente impactado, vai tomar consciência de muitos padrões que ele repetia sem perceber e vai começar a se transformar. Lembra que eu falei que você vai dar a ele o que ele quer e também o que ele precisa? Aí está. É dessa forma, gerando resultados mais rápidos, que você vai conquistar esse paciente para que ele prossiga no tratamento e se engaje cada vez mais. E uma vez que esse paciente comece a sentir alívio e a relatar satisfeito quanto progrediu na terapia em tão pouco tempo, ele vai trazer vários outros pacientes. Entende agora por que eu falei lá atrás que se você, terapeuta, gera resultados rápidos, você não perde pacientes? Na verdade, você ganha muitos outros. É por esse motivo que um terapeuta precisa investir seu tempo e energia em métodos que venham a acelerar esses resultados aos seus pacientes. Mas há outras razões. Um terapeuta que nos dias atuais promove alívio rápido aos seus pacientes tem um perfil diferenciado, porque ele faz aquilo que ninguém faz. Nos dias de hoje, em que parece que as pessoas estão robotizadas e condicionadas a fazer tudo igualzinho, pensar e agir fora da caixa já é meio caminho andado para o sucesso. Eu tinha dito anteriormente que muitos terapeutas criaram resistência quando se fala em resultados rápidos nos processos terapêuticos. Pois bem, esses terapeutas acreditam que esses processos são normalmente demorados, porque é preciso construir uma relação de confiança entre o paciente e o terapeuta. É preciso que o paciente vá levando suas questões à terapia para que esses assuntos sejam trabalhados. É preciso que o paciente vá tomando consciência de suas questões, dentre outros vários argumentos. Bem, eu considero essa visão um pouco ultrapassada e eu acho que depois de me ouvir, você vai concordar comigo. Eu já falei para você sobre a existência de uma metodologia capaz de te revelar muito a respeito do seu paciente. E então, sua abordagem inicial não é mais intuitiva, mas sim bastante objetiva. Você já tem um roteiro a seguir, você já vai abordando aquelas questões mais críticas na vida desse paciente logo a partir do primeiro atendimento.
Qual o paciente que não vai se sentir impressionado com um terapeuta que trabalha assim, que parece já conhecê-lo profundamente, parece que já entende a origem dos seus conflitos mais íntimos? Esse impacto positivo inicial é muito favorável ao vínculo que se cria entre paciente e terapeuta. Porque, repito, o paciente se sentirá profundamente compreendido e acolhido. E aí se inicia e se fortalece a relação de confiança. Outra ideia que me parece ultrapassada é a necessidade de aguardar que o paciente leve as questões à terapia para serem trabalhadas. Na verdade, o paciente já leva o assunto quando narra os sintomas que apresenta, quando se queixa dos problemas que o assombram. E ao procurar a terapia, ele entrega a você a tarefa de ajudá-lo. Ele te dá autorização para cuidar dele, para acessar informações dele, para guiá-lo nesse processo, independentemente do método que você, terapeuta, irá utilizar. Na verdade, como eu disse, o quanto antes você gerar esse alívio, melhor para ele e para você. Bem, então até aqui você já entendeu a importância de gerar resultados rápidos nos processos terapêuticos, o que leva benefícios ao seu paciente, especialmente a você, terapeuta. Mas então, vamos falar de como fazer isso, como você pode acelerar os resultados do seu paciente. E aqui eu preciso da sua atenção plena. Pega papel e caneta para tomar nota, porque esse conteúdo é muito importante. Eu preciso que você entenda que um processo terapêutico é composto de duas etapas: o diagnóstico das dores emocionais que afetam o seu paciente e o tratamento dessas dores. É muito comum que os terapeutas ignorem a primeira etapa, a do diagnóstico, e passem direto ao tratamento, esperando que o diagnóstico venha com o tempo. Essa forma de atuar, ela acaba retardando muitos resultados, porque quando não se segue essa ordem lógica, o terapeuta ele acaba se perdendo e não sabendo exatamente os pontos onde deve concentrar sua energia. Existe uma metodologia específica que permite ao terapeuta o diagnóstico das dores emocionais do seu paciente numa única sessão. Usualmente, você faz esse diagnóstico antes mesmo de atender o paciente pela primeira vez, para que você entenda o perfil dele e já trace um roteiro para esse primeiro atendimento. Aí, nessa primeira sessão, você vai ouvir esse novo paciente e buscar informações que complementem ou esclareçam aqueles pontos identificados. Mas esse diagnóstico também pode ser feito com pacientes que você já atende há algum tempo, para pontuar algumas questões que ainda não foram identificadas. De qualquer modo, você sempre pode usar essa metodologia para revisitar alguns aspectos dos seus pacientes. Para fazer esse diagnóstico, você só precisa de algumas informações do seu paciente, que você terá numa ficha de anamnese que ele preenche quando te procura. Ao utilizar essa metodologia, que eu chamo de Código das Dores Emocionais, você pode abreviar e muito a duração de todo o processo. Se antes você usava muito tempo para conhecer o seu paciente, sua história, os sintomas que o afetam, os obstáculos que ele enfrenta na vida, os padrões emocionais, hoje você já tem essa fase muito abreviada. Você atende o seu paciente pela primeira vez e já tem todo esse roteiro traçado, todos esses pontos muito bem definidos. Claro que você irá escutar o seu paciente e entender o ponto de vista dele, o que mais o afeta, e aí você só vai ligar os pontos. Eu vou te dar um exemplo concreto de como isso funciona. Digamos que você é contactado por um rapaz, que eu vou chamar aqui de Roberto. Você passa para ele a ficha de anamnese para preencher e recebe as informações. Depois você traça o perfil dele e faz todo esse diagnóstico das dores emocionais. Você verifica em Roberto características como insegurança emocional, ansiedade, fobias, angústia profissional. Percebe uma relação sensível com o pai, uma muito positiva com a mãe.
É claro que esse é um exemplo hipotético, porque essa ferramenta de diagnóstico ela apresenta aspectos muito mais completos do que esses que eu estou falando aqui, tá? Mas voltemos ao Roberto. Ele chega à primeira consulta relatando sobre essa ansiedade que você já tinha identificado e todas as consequências que essa ansiedade gera. Você, que já tinha visto que a angústia profissional era uma questão relevante, pergunta a ele como é o profissional na vida dele. Aí ele relata que passou muitos anos sofrendo no trabalho, mas que felizmente essa situação teve fim há aproximadamente 2 anos atrás, quando ele passou por uma transição de carreira. E como essa metodologia de diagnóstico permite, inclusive, que você vá acompanhando os ciclos de vida do seu paciente, você até conseguiu identificar realmente uma mudança profissional no período que ele tinha relatado. Então, essa conversa também serviu para você confirmar isso. Ou seja, com essa entrevista, você confirmou que Roberto passou, sim, por momentos difíceis no âmbito profissional, mas essa questão já foi resolvida no passado e não precisa mais ser abordada. Eventualmente, claro, vocês até podem conversar sobre isso, mas esse não será o foco principal hoje, porque não causa mais problemas na vida dele. Então, você passa a focar exatamente naquilo que ainda o incomoda, que ainda gera dificuldade na vida dele, investigando mais, por exemplo, sobre os conflitos familiares. Bem, a segunda fase do processo terapêutico é o tratamento das dores emocionais. Esse tratamento aí é a sua área de domínio. É você quem vai definir a melhor técnica terapêutica aplicável à situação, de acordo com as ferramentas que você já utiliza com seus outros pacientes. Por exemplo, no caso de fobias severas, após a identificação da origem delas, a hipnose pode ser uma boa ferramenta para se retornar ao momento em que aconteceu o fato que acionou essa situação e tratar daquilo. Mas volto a dizer, isso é apenas uma sugestão, apenas um exemplo. Eu não vou ensinar a você como tratar o seu paciente, porque essa é a sua área de expertise. Existem técnicas muito eficientes para a cura das dores emocionais e dos sintomas que elas produzem, e é você quem vai escolher a mais aplicável ao caso concreto. Minha única crítica a essas técnicas é que elas ignoram a fase do diagnóstico das dores emocionais e passam direto ao tratamento propriamente dito. Logo, para você obter resultados rápidos aos seus pacientes, você precisa usar uma metodologia de diagnóstico das dores emocionais que leva apenas um atendimento para ser utilizada. Em seguida, para trabalhar essas dores, aí você usa a ferramenta de tratamento mais adequada ao caso concreto, de acordo com a sua formação e sua experiência. Bem, então, vamos recapitular o que você viu até aqui? Você viu que ainda há muita resistência por parte dos terapeutas em buscar a abreviação dos resultados. Viu que os terapeutas ou têm medo de perder pacientes, ou acham que o processo terapêutico é muito complexo e não tem lugar para resultados rápidos. Você entendeu que promover resultados rápidos aos seus pacientes não vai deixar você sem pacientes, mas sim com outros tantos novos pacientes que chegarão para você por indicação. Você viu que hoje um terapeuta que promove resultados rápidos aos seus pacientes é diferenciado e pensa e age fora da caixa. Você compreendeu que o processo terapêutico deve ser compreendido a partir de 2 fases: do diagnóstico das dores emocionais e do tratamento delas. Você aprendeu que há uma metodologia que permite o diagnóstico das dores emocionais num único atendimento, que é o chamado Código das Dores Emocionais. Você viu que após o diagnóstico rápido das dores emocionais do paciente, você deve utilizar a técnica terapêutica correta para tratar dessas dores de acordo com o caso concreto. E, finalmente, você entendeu que a combinação desses 2 fatores, diagnóstico e tratamento, permite que você, terapeuta, ofereça resultados incríveis e rápidos aos seus pacientes, gerando transformação profunda para ele e reconhecimento profissional para você.
Comenta aqui embaixo se você acha que tem atendido as expectativas dos seus pacientes e me conta também como eu posso te ajudar com novos conteúdos por aqui. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Te espero!